53. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Deus olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Por acaso, nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam a Deus. Serão tomados de grande pavor, porque Deus dispersa os ossos dos que acampam contra ti. Tu os envergonhas, pois Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel! Quando Deus trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que o insensato, ele diz no seu coração: Deus não existe. A palavra insensato é a palavra portuguesa de nossa língua que traduz a palavra hebraica Nabal. Nabal. Nabal é o insensato, não é apenas o tolo. Na nossa língua, insensato, o tolo, parece uma palavra branda que descreve uma pessoa que tem um determinado grau de irresponsabilidade, alguém meio bobo, ingênuo, que faz as coisas mais por ser descentrado do que propriamente e deliberadamente por maldade. Mas a palavra Nabal, na Bíblia, traduz aquele que deliberadamente é mau, que é desvairado, que é considerado insano, louco mesmo, fora de si. Nos dias de hoje, e como resultado do iluminismo, da ênfase ao homem, o humanismo, a secularização, ao desenvolvimento da ciência, eles dizem: o insensato diz no seu coração, Deus existe. Mas nos tempos bíblicos, o insensato, negar a existência de Deus, era entendida como loucura, perversidade, maldade, insanidade. E onde ele diz? Ele diz no seu coração, portanto ele pensa. O coração, para nós, sempre está associado às emoções. Na Bíblia, na antropologia bíblica, o coração é o centro, é o âmago da personalidade. É a sede da emoção, da razão, do entendimento, da vontade. É onde Deus fala, é onde a vida é decidida. O coração. Portanto, ele não verbaliza. Numa cultura politeísta, numa cultura onde Deus raramente seria negado, seria politicamente incorreto alguém atrever-se a verbalizar e em público dizer: Deus não existe. Eles acreditavam em muitos deuses. A grande luta do Velho Testamento é para que todos entendam que só o Senhor é Deus. Dentre as falsas divindades, essa era a demanda dos povos antigos para a verdadeira fé. Só o Senhor é Deus.
Mas hoje, quando a ciência avançou e se acreditou que à medida que o conhecimento humano crescesse, a religião daria um passo atrás, a cada nova descoberta, um passo atrás, até que a religião ficaria totalmente contra a parede, não tendo mais para onde recuar, e ela terminaria. Assim falou Zaratustra, um livro de Nietzsche, onde se pregou a morte de Deus. Deus morreu. O homem moderno declarou e decretou e pregou: Deus não existe, a humanidade o matou, o negou. Mas nós estamos lendo aqui que o insensato, o louco, o insano, ele pensa, ele diz no coração: Deus não existe. Mas não existem só os ateus intelectuais, acadêmicos, teóricos. Os ateus práticos são aqueles que, embora não afirmem verbalmente, negando a existência divina, vivem como se Deus não existisse. É o ateu prático. E nós sabemos que a afirmação da existência de Deus, ou a negação da existência de Deus, provoca resultados práticos e concretos na vida moral, no caráter, na conduta e na vida das pessoas e da sociedade. Causa impactos tremendos na vida das pessoas. Então, Dostoiévski, um romancista russo, foi ele quem tornou célebre a frase: se Deus não existisse, tudo seria permitido, porque não haveríamos a quem prestar contas, nem agora, muito menos no futuro. Se Deus não existe, tudo é permitido. Por que não? Os fins justificam os meios. Se eu tenho força e sou mais forte do que você, por que o meu celular será inferior, um Fusquinha, e o teu vai ser aí uma BMW? Eu tomo na marra o que é teu. Por quê? Porque se Deus não existe, vale tudo. O que é que me impede? O que é que me freia? O que faz com que as pessoas, elas respeitem o próximo? É a certeza de que Deus existe. Por isso, meus amados, Jesus contou uma parábola sobre um homem, um juiz que, segundo Jesus, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava o próximo. Exatamente. Quando não há temor a Deus, o resultado prático, o impacto do destemor a Deus ou a negação da existência de Deus, quer teórica, quer prática, o ateísmo teórico ou prático, e diz o Senhor Jesus, nem respeitava os homens. É por isso que você encontra nos 10 mandamentos, na primeira tábua dos 10 mandamentos, você encontra mandamentos de Deus para o homem que tem a ver a relação do homem com Deus. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. A primeira tábua, o temor a Deus, o reconhecimento de Deus e o temor a Deus. A segunda tábua, o respeito ao próximo, honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furtes, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Está claro, se negamos a existência de Deus, então nós não respeitamos o próximo. A negação da existência de Deus torna o homem bárbaro, cruel, capaz das maiores atrocidades. Há alguns anos atrás, Richard Dawkins, ele que lidera o movimento chamado Novo Ateísmo, financiado pela Associação Humanística Britânica,
Eles pagaram para colocar em letras garrafais nos ônibus de Londres a seguinte frase: provavelmente Deus não existe. Agora, pare de se preocupar e aproveite a vida. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Ele nega. O agnóstico, ele diz provavelmente. Ele não afirma Deus existe, porque para ele não existem provas cabais que corroborem e comprovem a existência divina. Mas se um dia existirem, eles crerão então. Não nega, mas também não afirma. Ele vive em cima do muro, mas é um ateu prático. Se Deus não existe, agora pare de se preocupar. Aproveite, faça tudo o que o seu coração quiser. Não se negue, não se restrinja, não se prive, porque Deus não existe. E eles, ao patrocinarem isso, o alvo era que as pessoas de manhã, ao saírem para trabalhar, e ao lerem aquela frase, elas se sentissem libertas. Essa associação dizia: estamos fartos de ouvir dizer que Jesus salva, que somos pecadores e estamos condenados à perdição eterna. E por isso vivemos oprimidos, vivemos cerceados e não damos vazão aos nossos desejos. Então, para libertar os cidadãos da capital britânica, a frase provavelmente Deus não existe, portanto, pare de se preocupar, aproveite, curta, enjoy a vida, porque ela deve ser aproveitada. É o insensato, é o tolo, mas não é só o tolo naquele sentido mais brando do termo, é o louco, ele é o insano. Por isso ele pensa assim. Um outro grande cientista, tão renomado, tão aclamado, tão elogiado, tão aplaudido, Stephen Hawking, já morreu. Ele disse que a religião é um conto de fadas. Sabe para quem? Para quem tem medo do escuro. E John Lennox, um outro filósofo da mesma universidade, ele disse: o ateísmo é um conto de fadas. Sabe para quem? Para quem tem medo da luz. Dois cientistas, dois intelectuais, um afirmando que a religião é um conto de fadas, e talvez até seja, mas a verdadeira fé em Cristo nunca foi, não é e nunca será conto de fadas. Mas o ateísmo é também um conto de fadas para quem tem medo da luz, tem medo de Deus. Deus é luz, não há trevas em Deus. Por isso o salmista diz: o insensato, o insano, o louco, aquele que está fora de si, em seu coração ele diz, porque naquela cultura era politicamente incorreto assumir isso. Hoje, as pessoas não têm limites e elas têm prazer em afirmar, em negar a existência de Deus. E sabe qual é o impacto, o resultado? 6 consequências da insensatez, da loucura que é negar a existência de Deus. Primeira, todos se corrompem. Todos. Esse pronome inclui todo mundo, todos. A corrupção, meus amados irmãos, é absolutamente inevitável. A Bíblia diz para nós que a terra, quando Noé era vivo, estava corrompida diante de Deus. A terra estava cheia de violência e Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. O resultado da negação de Deus é a corrupção
moral. Todos se corrompem. E aí está o mundo, corrompido, moralmente corrompido. Se a ciência exalta, se o humanismo exalta o potencial humano, e ele está aí para quem quer reparar, o fato é que o realismo bíblico, que não é pessimista, mostra e denuncia se o homem é muito capaz de criar tecnologias e ciência, ele é capaz das maiores barbaridades, atrocidades que se possa praticar. É por isso que Thomas Hobbes, no Leviatã, quando ele fala do contrato social, ele defende que o homem é o lobo devorador do próprio homem. E que a maior ameaça que possa existir ao ser humano não vem de qualquer outro ser, a não ser dele mesmo. O homem é o lobo devorador do próprio homem. Porque quando você nega Deus na sua vida, quando você não reconhece o Altíssimo, seu senhorio, sua soberania, sua existência, então o resultado inevitável é corrupção, degradação moral, perversão. O mundo tornou-se uma grande Sodoma, uma grande Gomorra, o que era privativo das grandes metrópoles, como Miami, Nova York, São Paulo. Hoje, por conta dos meios de comunicação, em todas as pequenas cidades, tudo que há de pior no mundo está lá. A humanidade virou uma verdadeira Sodoma e uma Gomorra. Por isso o Senhor Jesus disse que a iniquidade se multiplicará e o amor esfriará. Porque quanto mais o mal se multiplica numa progressão geométrica, o amor esfria, o amor a Deus e o amor entre as pessoas. Por quê? Porque o insensato nega Deus. Por isso, todos se corrompem. Segunda consequência da insensatez, que é negar a Deus, praticam abominações. Já disse para os irmãos que alguns países na Europa que ainda não proibiram o turismo sexual, zoofilia, sexo com animais. E pessoas de vários países da Europa, onde é proibido, viajam para esses países para práticas sexuais com animais. Homens, mulheres, héteros, homossexuais, viajam com esse propósito. Praticam abominações. Tudo que se pode pensar de pior. Eu ouvi no YouTube uma mulher de costas, ucraniana, que foi violentada por vários soldados russos, dizendo: eu quero morrer, eu não quero mais viver. Marido morto, violada violentamente por vários homens. O que o ser humano é capaz? A Ucrânia sofreu o Holodomor, confiscaram todos os grãos, todos os animais, toda a alimentação. Milhões de ucranianos morreram de fome. Morreram de fome, promovido pelo comunismo de Lenin. Isso no século passado. As barbaridades que acontecem hoje, barbaridades. A nossa ministra denunciou casos de pessoas pagando até 100 mil reais, 40, 50 mil reais, para terem acesso a um vídeo de um homem violando uma bebê com menos de 1 ano de idade. Pessoas pagando fortunas para ver um negócio desse. Praticam abominações. Por quê? Porque negam. Se Deus não existe, tudo é permitido, vale tudo, não tem freios. Basear onde a moralidade? Na razão humana? Aonde?
o homem é o lobo devorador do próprio homem. Terceira consequência da insensatez de negar a Deus: não há quem faça o bem. É uma generalização. Se os políticos são corruptos, é comum dizer: político não vale nada, porque são tão corruptos que você acaba generalizando. Isso não significa que não existam pessoas boas, capazes de ter atitudes de benevolência e de amor ao próximo. Elas existem, mas percentualmente são poucas comparadas com a grande maioria e a multidão, a ponto de dizer: não há quem faça o bem. Aqui nós temos uma descrição da depravação humana, das consequências da queda, da negação teórica de Deus, essa afronta, essa petulância. Um garoto novo que conheci na pré-adolescência, porque muito inteligente leitor: Deus não existe. É uma prepotência, é uma petulância. A criatura erguer-se contra o Criador e dizer que tudo isto é obra do acaso. Tem que ter fé, mas é uma fé cega, estúpida, sem fundamento, para acreditar que o universo veio do nada. É impessoal, produto de uma evolução impessoal, não planejada, não intencionada, não dirigida. Tem que ter fé demais para acreditar num negócio desse. A quarta: todos se desviaram, no verso 3. Todos se desviaram. O desvio não foi de um, de dois ou de três. Todos. Um desvio. Seguir a Deus, os seus retos caminhos. Todos se desviaram de Deus. Pecar é errar o alvo. O alvo da existência humana é viver para Deus, é caminhar na direção do Altíssimo. O desvio é quando você deixa o caminho reto, certo, correto, que vai no rumo e na direção certa, por um desvio que vai te levar para longe. A humanidade é caracterizada como uma humanidade desviada, fora do caminho. Quinta: juntos se corromperam. Os exegetas dizem que é outra palavra, que literalmente significa uma palavra que descrevia o apodrecimento das coisas. Deixe a carne fora da geladeira, aquela picanha, você até saliva na hora que vê, né? Tá lá, deixa aquela peça tão saborosa depois de pronta, deixe ela fora. Não faça isso não. Corte o seu dedinho, tão lindo, que você pinta, você cuida, põe ali e deixe para ver o quão podre é o corpo humano, como apodrece, e você não aguenta o cheiro. Todos se corromperam, a corrupção moral. O ser humano apodreceu. Agora lembremos que Jesus disse que o homem é um ser contaminado. Quem o contaminou? O seu próprio coração, porque ele é contaminado a partir do que sai da boca. E o que sai da boca tem no coração a fonte. Todos os adultérios, os maus pensamentos, as injustiças, as barbaridades, as crueldades, as atrocidades praticadas pelos seres humanos, elas saíram, elas brotaram da fonte coração humano. O homem é um ser contaminado pelo seu próprio coração. Por isso, o insensato, o louco, o insano, o estúpido, ele diz do coração, ele pensa: Deus não existe. Tenha ele coragem ou não, e muitos, talvez até aqui presentes, filhos de crentes, criados na tradição dos seus pais, comparecem aos cultos porque ainda são obrigados, interiormente digam: creio em Deus. Filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crente. Ainda não conhece Deus.
Talvez você seja um ateu prático, religioso, mas um ateu prático. Todos se desviaram, se corrompem, apodrecimento moral. Tem algo pior do que alguém mentir para você? Hoje eu recebi a mensagem de uma esposa revoltada, cogitando o divórcio, e ela disse: não suporto mentira. E meu marido mentiu para mim e me enganou. Mas não foi adultério. Então eu a aconselhei. Mas observem como a mentira fede. Irmãos, se a mentira tivesse cheiro, ninguém suportaria quando eu mentisse, quando você mentisse, porque federia tanto, o odor de podre seria tal. A mentira, o engano, a falsidade. Sabe o que é conviver com uma pessoa que pela frente te elogia, te exalta e pelas costas te apunhala? Irmãos, isso é nojento. E isso é algo tão comum a todos nós. Apodrecidos moralmente, pecadores. E tem gente que se acha justo. Por isso, pensa que Jesus não veio para ele. Pois bem, a quinta consequência, juntos se corromperam. A sexta, não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Ele repete. A prática da maldade é tão generalizada que todos são colocados no mesmo quadro. Agora, irmãos, qual é a expectativa divina? O salmista diz no verso 2 que Deus olha do céu. Gênesis 6, Deus viu a terra e viu toda a corrupção moral da humanidade, a violência, a maldade, quando decidiu destruir a vida terrena para recomeçar com Noé e sua família, o dilúvio. Deus olha do céu, Deus está escrutinando, Deus não está dormindo, Deus não está alheio, Deus não está apático. Deus olha do céu, Deus está examinando, Deus está verificando, escrutinando. Com que propósito? Para quem? Para os filhos dos homens, para nós. Para nós. E sabe o que Ele quer ver? Para ver se há alguém que tenha entendimento. Será que tem alguém na terra que tem entendimento? Será? E Ele explica para nós que entendimento é esse, que busque a Deus. A queda gerou no coração humano uma aversão a Deus. Se você está buscando a Deus, saiba que já existe uma obra divina no seu coração. Você não estaria aqui se já não estivesse ocorrendo um agir de Deus, movendo o seu coração na direção divina. Porque entregues a nós mesmos, o nosso coração não quer Deus, não anseia por Deus. Pode não ter coragem de negar que Ele existe. Pode ter o atrevimento de viver como se Ele não existisse. Uma mulher esteve casada durante 3 anos. E ela viveu o paraíso. Os outros 3 anos, completando 6, o marido entrava em casa e saía como se ela não existisse. Foram 3 anos que ele não dava bom dia, não dava boa tarde, não dava boa noite. É como se ela não existisse. Foi essa expressão que ela usou. O quanto ela se sentiu desprezada. Eu não existo para ele. Até que saiu, ela acabou se divorciando dele. Deus não existe para muita gente. E Deus está procurando quem o busque, quem ande com Ele, quem o ame, quem o queira. Só que o pecado, a queda, gerou um desvio total e absoluto de Deus. Se não for por obra
do Altíssimo em nós, aqui não estaríamos. Somos, por natureza, inimigos de Deus. Aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira. Quem não crer em Cristo como Senhor e Salvador não será condenado, já está condenado. Seu quadro permanecerá inalterado, já está. O que altera o quadro é a redenção pelo sacrifício do Filho de Deus. Então Deus olha do céu para ver os filhos dos homens, para ver se alguém que tenha entendimento. Deus disse através de Davi: não sejais como o cavalo, como a mula, animais irracionais que não têm entendimento, precisam de cabrechos e freios. De outra forma, não se submetem, não se sujeitam, não obedecem. Deus quer lidar conosco, falando ao nosso coração, ao nosso entendimento. Por isso, quando o Senhor franqueia a Salomão a oportunidade de pedir o que ele quisesse, ele pediu entendimento, para discernir com sabedoria entre o certo e o errado e julgar o povo de Deus com justiça. E Deus muito se alegrou com aquela solicitação, porque ele pediu entendimento, sabedoria, entendimento. É por isso que nós encontramos no livro de Provérbios escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O que é o entendimento? É conhecimento do santo. Quem conhece a Deus tem entendimento. E o que é que Deus do céu olha? Para ver se alguém que tem entendimento, que o conheça, que o busque. No entanto, todos se desviaram. Deus não encontra um único sequer. Então, a indagação indignada do salmista: por acaso, verso 4, nenhum dos malfeitores compreende? É uma pergunta retórica. Ele sabe que a resposta é: não compreendem. Os que fazem o mal são os que se corromperam, os que praticam abominações, os que não fazem o bem, os que se desviaram, os que se corromperam. São os praticantes do mal. Enquanto o temor de Deus nos afasta do mal, a evidência de que eu sou temente a Deus é: o mal está ali, eu vou para cá. O mal está aqui, eu vou para lá. O mal está naquela pessoa, eu me desvio dela. O mal está naquela mulher, eu venho para cá. O mal está naquele local, o mal está ali, eu vou para lá. Jó era um homem correto, justo, que se desviava do mal, porque ele temia a Deus. Pois o salmista indignado pergunta: por acaso nenhum dos malfeitores compreende? E a resposta é: não. E ele afirma: eles devoram o meu povo como quem come pão. Sim, é assim, irmãos. É uma descrição em linguagem figurada. Como é que se come pão? Você mastiga, os dentes mordem, os dentes esmagam, trituram, reduzem a líquido para poder ingerir. Devoram. Quando os homens não compreendem que Deus existe, que Ele é o Senhor, que Ele é justo, que Ele nos fez seres morais, e portanto nós prestaremos contas com Ele. Somos pecadores. Os que não têm esta compreensão, esses, como eles tratam o próximo, devoram o meu povo como quem come pão. Não importa se vai haver miséria, morte. Na época do apartheid, alguns países, os Estados Unidos e alguns da Europa, porque as madames queriam os brilhantes,
que vinham lá da África do Sul pressionaram os poderosos para não aderirem ao boicote à África do Sul, ao sistema do apartheid. Por quê? Porque não queriam ficar sem as pedras preciosas. E um regime injusto, cruel, bárbaro se prolongou, poderia ter sido abreviado muito antes, porque as pessoas queriam as joias preciosas. Esse é o ser humano, nojento desse jeito, corrupto desse jeito, que não se importa se eu enriquecer, fazendo das pessoas o trampolim, esmagando, pisando, matando, problema. Desde que o mundo é mundo, a frase, quer a paz, prepare-se para a guerra, porque na hora que uma nação descobre que o seu potencial militar é maior e é capaz de invadir, matar, violentar, escravizar, mão de obra barata, tirar as riquezas todas e anexar território, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum problema de consciência, o ser humano faz isso. Quantos e quantos, quando vem uma jovem, uma menina, uma criança vulnerável, não tem dó e não tem piedade. Aqui em Manaus, uma jovem perde a mãe, perde o pai, vai para a casa dos tios. O primeiro tio abusa sexualmente dela. Vulnerável. Os outros irmãos, também tios, viram. Uai, ele começou, todos eles, todos os tios, abusaram sexualmente daquela menina. Esse é o ser humano, tão exaltado, tão exaltado. Por detrás do movimento feminista, as intelectuais são pessoas bárbaras. A Ana Paula Campagnolo, ela é uma deputada cristã. No seu livro ela conta que Sartre e a esposa, ateus, filósofos, feministas, eles abusavam de meninas em conjunto. Um homem tão exaltado. Então não é o ignorante que faz isso, é também o intelectual, porque ele é moralmente corrupto. Ele pode ser um gigante na estatura intelectual filosófica, moralmente é um pigmeu, é um verme, não é nada, porque nega Deus. Então, meus amados, o salmista diz, eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam a Deus. Invocar a Deus é sinônimo de adorar. Se os irmãos lerem Gênesis, verão que Abraão chegou no lugar e invocou a Deus. Construiu um altar, invocou. Foi para o outro lugar, invocou. Invocar a Deus é sinônimo de adorar. Não adoram a Deus. Então, vem o juízo. Serão tomados de grande pavor. E eu, meus irmãos, quando leio isso, me vem logo à memória o que o Filho de Deus declarou sobre pavor. E haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações. Por quê? Perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os sinais dos astros alterarão os oceanos, provocarão grandes catástrofes na terra, e os homens desmaiarão de terror, ficarão tão aterrorizados pela expectativa, só a expectativa. As agências espaciais do mundo todo dirão, o negócio lá em cima está tudo desmoronando. Não é o fim só do ser humano, é do planeta Terra, é da vida. Só a expectativa das coisas que acontecerão, os homens desmaiarão de terror. Com a expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. E Jesus disse para nós, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai,
levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E o salmista está dizendo, serão tomados de grande pavor, porque Deus dispersa os ossos dos que acampam contra ti. É a linguagem da guerra. Eles serão destruídos, morrerão, seus corpos entrarão em decomposição, virarão esqueletos, e sob o sol e sob chuva, aqueles ossos serão dispersos, desidratarão, virará pó. Tu os envergonhas, pois Deus os rejeitou. Sim, os que negam Deus, tanto teórica quanto praticamente, terão esse juízo da parte de Deus. E o salmista encerra dizendo, é uma esperança, é uma expectativa. Se de Sião, que é o monte de Deus, é onde Deus habita, viesse a salvação de Israel. E quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, a Bíblia diz que ao ver a cidade, Jerusalém estava construída sobre o Monte Sião, portanto destacada. A Bíblia diz que ele irrompeu em choro. Jesus, ele chorou de soluçar. Pensem nisso. Entrando, multidão vindo com ele, ele vê Jerusalém e ele começa a chorar, de soluçar e lamentando, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes o Senhor, quis reunir vocês como uma galinha quer ajuntar os pintinhos, mas não quiseste. Se de Sião Deus mandou o seu Filho para Sião. Se de Sião viesse a salvação de Israel, e veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram e nem lhe deram as boas-vindas. Quando Deus trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Deus, o salmista ainda não sabia, mandou o seu Filho para nos salvar da nossa incredulidade, do nosso coração, que nos sugestionará o ateísmo, a negação divina. E se não a negação teórica de Deus, pelo menos a negação prática. Ele existe, mas eu não estou nem aí. Eu vivo como se ele não existisse. Ele é um zero à esquerda, um marginal, colocado à margem. Eu estou aqui no meu caminho, ele está à margem. Eu sigo e ele fica marginalizado na minha vida. À margem. Deus tem estado à margem da vida das pessoas. Mas o juízo virá. Quer morramos ou quer o Senhor volte, seremos julgados. E se negarmos o Filho de Deus, a vida eterna é conhecer o Deus vivo e verdadeiro, e aquele a quem Ele enviou o seu Santo Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio nos salvar desse coração pecaminoso, adúltero, homicida, falso, mentiroso. Esse é o meu coração, é o seu coração. É desse coração nosso, nós somos contaminados pelo nosso coração. Só Jesus Cristo salva você do seu próprio coração. Ele nos salva do quê? Do pecado, de um coração pecaminoso. Pecamos porque somos pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. Porque temos uma natureza corrupta, um coração pecaminoso. Nós pecamos. E é desse coração maldito, incurável, não há nada mais falso na terra, diz a Bíblia, do que o coração humano. O seu pior inimigo é o seu próprio coração. Satanás é seu inimigo. Esse mundo é seu inimigo. Mas o seu pior inimigo está dentro de você mesmo. Por isso, eu convido você a se arrepender dos seus pecados,
a crucificar o seu eu pecaminoso, o seu coração. Diga: Jesus, limpa, lava o meu coração, purifica com teu sangue esse coração pecaminoso que me contaminou, me salva dessa praga, desse pecado, dessa contaminação, me salva. Cria em mim, ó Deus, um coração novo, renova um espírito reto, me salva. Eu quero ser uma nova criatura. Tira este coração de pedra, transplanta, me dá um coração de carne que bate por ti. Salva-me, Senhor, porque o seu coração fará com que você negue a Deus. E o resultado é a corrupção. Está aí, e você sabe disso. E o mundo é prova incontestável e cabal de que a palavra de Deus é verdade. Quando Deus é negado, o homem se torna o lobo devorador do próprio homem. Converta-se a Jesus Cristo, Ele é a sua única esperança. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, entregue agora o seu coração a Jesus. Quero convidar você agora, em nome dEle, entregar-se, entregue seu coração. Arrependa-se de ouvir o seu coração. O mundo dirá: ouça o seu coração. Deus diz: não ouça. O seu coração dirá: me negue, negue a Deus. Duvide dEle, da bondade dEle, negue. Deus te diz hoje pela palavra: crucifique o seu coração. Entregue seu coração a Jesus. Converta-se agora. Que agora seja o dia da sua salvação. Entregue sua vida, seu coração, para que Ele possa salvá-lo. Ore a Deus.